sem barbinha, sem cabelinho. O que aconteceu com o cara, bicho? Tive que E fazer uma aí? poda drástica. É porque Verdade. E eu aí? tive. Antes de te dar o boa noite, eu vou justificar a minha mudança de aparência. É que eu estava fazendo um projeto que chamava o Zebuzeiro antes da pandemia. Quando entrou a pandemia, a gente teve que parar de filmar. Por isso que eu resolvi começar com o Martelo e a Coroa. Aí agora a gente está concluindo as gravações. Tá Então por isso certo, que fica meio anos 40. tá Mas certo. aqui, antes de mais nada, boa noite. É um prazer estar falando contigo, Danilo, e com a página Monarquia Brasil. Vai ser um prazer. A gente deu uma pausa das lives, então tô retornando agora em grande estilo. Vai ser um Opa, prazer o trocar grande essa prazer é ideia. todo, o grande prazer é todo nosso. Eu vou fazer uma breve, assim, Ó, Von vamos Herman falar que eu aí, fiz ontem, né? Posso pode fazer? falar. Vamos lá, Opa, teremos o imenso prazer de bater um papo com o idealizador do filme O Martelo da Coroa, o amigo Bruno de Souza. Vamos falar sobre o projeto do filme, o financiamento, as surpresas e sabores. Eu acho que é para a gente ter uma base do que vai ser o nosso bate-papo aí. E aí, Bruno, o ótimo. que você fala do seu projeto? Enfim, para a gente ter um caminho aí. Um projeto nosso, né? Porque tem muita gente envolvida, muita página abraçando a ideia, muitas pessoas acreditando na ideia. O Nietzsche e Dom Pedro II são duas figuras, dois arquétipos muito importantes na história mundial. Então, são pessoas admiradoras de vários lados que têm apoiado o projeto. Então, eu já sinto que o projeto é nosso, né? É um projeto coletivo que a gente resolveu fazer com um financiamento coletivo e fazer o filme de forma coletiva. Então, as pessoas estão ajudando a divulgar, estão apoiando. Então, além de agradecer, eu fico muito feliz e muito honrado com isso. O Martelo e a Coroa, hoje eu acredito que a gente vai focar mais no Dom Pedro II, por a página ser monarquista e pelo Dom Pedro II ter sido um dos maiores brasileiros de todos os tempos, uma grande personalidade, talvez o maior chefe de Estado que já teve, uma pessoa muito culta e com os valores muito apurados. Então, independente de posição política, eu acredito que na página tenha pessoas de várias vertentes, admiradores de filosofia, admiradores da monarquia, admiradores de história, mas assim, eu convido a todos a falar desse personagem que é tão forte e tão emblemático na nossa história e que precisa ser contado através de filmes, de livros, de novelas e afins, desde que respeite a memória dele, né? Sim, claro. Bruno, vamos lá. Como se deu o começo desse projeto? Como foi idealizado? Como surgiu esse projeto de início? Então, faz muito tempo que eu fui seduzido por essa história, essa possibilidade. A veracidade do encontro é um pouco controversa porque carece de fontes que de fato comprovem o encontro. Mas então eu foquei muito mais nessa possibilidade. Porque, como eu disse, são dois arquétipos muito importantes, duas pessoas muito cultas, duas pessoas com visões diferentes, muito diferentes, inclusive. Então eu pensei, bom, ante essa possibilidade, o que eles falariam? Como que seria esse diálogo? Que vontade de ser uma mosquinha e voltar no tempo e assistir um diálogo desse, né? Então, pensando nisso que eu resolvi, de fato, buscar as referências, buscar os conteúdos de ambos os lados e tentar construir esses dois personagens, né? A época em que se dá a história seria por volta de 1871. Até a data eu não tenho batido muito em cima. Mas, lá, tem alguém perguntando o que é Martelo e a Coroa. É um filme sobre o encontro de Nietzsche e Dom Pedro II. Então, essa época, a Guerra do Paraguai tinha acabado de terminar. A dona Leopoldina de Bragança, filha de Dom Pedro, não a Leopoldina da Áustria, tinha acabado de falecer. Então, assim, é um momento dramático na vida de Dom Pedro II.
E Nietzsche está assim, em ascensão com a sua filosofia, trazendo seus conceitos. Então, assim, são duas pessoas que vão ter muita coisa para trocar ali, muita ideia para trocar ou para debater e refutar, né? Perfeito. Agora, assim, quanto a esse é o projeto inicial, e aí, beleza, como vem a ideia do financiamento? Você já tinha trabalhado em outros projetos, com o mesmo financiamento do Cartaz, ou assim, essa é a primeira vez que você está tentando? E vai conseguir, vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Os outros projetos, eu sempre foram independentes, mas projetos menores, projetos feitos aqui em Minas Gerais, com pessoas conhecidas aqui da região, às vezes até pessoas conhecidas nacionalmente, como Landau, por exemplo, do Lata Velha, que é daqui da minha cidade. Então, assim, mas são projetos menores, que não tinham envolvidos pessoas, atores conhecidos no Brasil todo, os personagens também não eram conhecidos. Então, quando eu fui fazer esse, eu falei, não, esse tem que ser conhecido no Brasil todo, porque senão vai ficar só dentro do nosso círculo social, né? Então, eu fui atrás desse elenco, e é claro que um filme nesse porte, ele fica muito caro. Sim. A gente resolveu abaixar o orçamento no extremo, assim, falar qual o mínimo possível para custear figurino, alimentação, cenário, hospedagem, toda a equipe, qual o cachê mínimo. O elenco já gostou do roteiro de cara, então topou fazer com um orçamento muito menor do que as outras produções que eles fazem. E aí a gente resolveu fazer esse financiamento coletivo para que as pessoas que gostam do assunto, que são interessados no assunto, por exemplo, falar, eu quero assistir esse filme. Aí tem lá a cota para a pessoa assistir o filme, que ela, R$ 30, por exemplo, ela recebe o link com a senha para que ela possa fazer uma compra antecipada. E assim, à medida que vai aumentando as cotas, vão aumentando as recompensas também, né? Então a gente resolveu ir por esse lado. Vamos aproveitar a pergunta aqui do José Guilherme Vieira. Esse filme é do YouTube ou vai ser em plataforma privada? Então, como a gente ainda está na fase de captação financeira, a gente não tem. Na verdade, teve uma pré-negociação com o canal, mas assim, ficou. Não foi muito para frente, justamente por ser a prévia do filme ainda, mas pode ser que vá. Mas, por enquanto, o foco principal de lançamento é através de enviar para as pessoas, porque quando a pessoa apoia, ela deixa todos os dados lá, então ela vai receber o link, independente de ir para a plataforma, ela vai receber o link e vai assistir. O que é uma tendência agora, inclusive com a pandemia, se tornou também uma tendência, da pessoa poder assistir o filme em casa, poder assistir o filme com calma, quantas vezes quiser. Então, não precisa sair de casa, não precisa aglomerar, não precisa ir no cinema. E se fosse no cinema, às vezes ia gastar muito mais do que para receber o filme em casa, né? Sim, claro. Vamos lá. Financiamento. Agora vamos fazer outras perguntas. Qual foi a grande surpresa, positivamente falando? Grande surpresa positivamente. Ó, a primeira surpresa foi o elenco ter gostado muito da ideia, ter abraçado a ideia. O Werner Schulman falou que a vida toda ele quis fazer esse personagem. Isso aí, inclusive, está nos nossos vídeos da página. Ele ficou muito feliz, muito honrado. Depois, a surpresa foi o pessoal abraçar. Como eu disse, são pessoas de grupos muito distintos. Então, assim, como a gente vive uma época do cancelamento, como diria o Pondé, a gente poderia ter, por exemplo, assim, a galera que gosta de Nietzsche, não, tem o Dom Pedro, eu não vou assistir, não. A galera que gosta do Dom Pedro, não vou assistir, não, porque tem o Nietzsche e o Nietzsche é anticristo. Tem o não sei o quê. Então, pouquíssimas pessoas que tiveram um certo preconceito, mas as outras pessoas abraçaram muito. E isso me deixou muito feliz. São pessoas muito apaixonadas pelos personagens. Então, eles abraçaram mesmo. É uma surpresa muito boa que eu tenho tido ao longo desse período aí em que a gente lançou o projeto. Você falou do Arthur Werner. Qual que é o primeiro nome dele mesmo? Werner Schulman. Isso, ele.
Você montou a foto dele com o Dom Pedro II do lado, gente, é a mesma pessoa. Então, Caramba! isso sem Total. caracterização, né? Sem Exatamente. caracterização. A gente já começou a pré-produção, então provavelmente em novembro agora a gente vai ter uma reunião pessoalmente e já começar a trabalhar a caracterização. Tenho certeza que vai ficar idêntico. Isso é uma coisa que eu me preocupei muito também, porque para que o filme, para que a pessoa olhe, acredite e assista com gosto mesmo, ela tem que estar enxergando o personagem, né? Não pode fugir muito da fisionomia. Também o jeito de atuação dele, a postura dele, eu penso que talvez seria próximo da postura do Dom Pedro, né? É. Se a gente for parar e ver, pelo menos que pelo que eu acompanho desse ator, ele sempre foi alguém da República Rio-Grandense, ou seja, contra o Império, entendeu? De repente ele queria fazer o outro lado, né? Sei lá. Exatamente. O contraste vai ser muito interessante, né? Porque ele fez o Bento Gonçalves, no cinema ele Exatamente. fez o General Neto também, e agora ele vai contra esses caras, né? Então Agora, é interessante. a favor do É, Império. mostra a versatilidade. Exatamente, exatamente. Vamos lá, quanto às surpresas e os sabores, assim, que você achava que ia acontecer, não aconteceu. Uma coisa acho que está claro, que, seria o tempo, né? Você colocou para fazer o financiamento, não deu certo, ainda bem que você conseguiu postergar, mas assim, tem Uhum. alguma outra? Eu sabia que era muito complicado, muito arriscado. Projetos de filmes geralmente não são feitos com financiamento coletivo, essa é uma tendência muito nova, então muita gente não conhece. Geralmente, financiamento coletivo é bem voltado para mangá, gibi, HQ, então esse público já é um público formado. Nisso, o cinema geralmente ou ele vem do exterior ou ele é feito com financiamento através de editais governamentais. Então, assim, eu sabia que ia ser um desafio muito grande. E quando eu percebi que a data estava chegando ao final, eu comecei a ficar um pouco angustiado, um pouco não muito, porque eu vi que tinha muita gente apoiando. Mais de 100 apoiadores, ele chegou a 25%. Mas se a gente não conseguisse postergar a data, seria tudo cancelado. Todo o dinheiro seria devolvido e a gente não poderia prosseguir com o projeto através do Catarse. Mas aí a gente e começou a trocar mensagens e tentar ver alguma outra possibilidade. Então a gente mudou o projeto para Flex. Na prática não muda muita coisa, porque o projeto vai ser feito na mesma época em que tinha previsto e tudo mais, só que agora ele vai sair, não tem possibilidade de não acontecer, e ele tem um prazo maior, mas ainda assim a gente está com 25% do orçamento. Quanto menor o orçamento, mais difícil é a produção, mais difícil é conseguir a própria qualidade mesmo, porque só o talento a gente não consegue, é uma produção que envolve muitas variáveis, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. E caso assim, a gente, vamos lá, continua com a campanha, beleza, normal, chega daqui um ano, não sei qual o prazo que você colocou exatamente, não conseguiu todo o dinheiro necessário. Vai ter o filme de qualquer jeito. Então, a gente está buscando agora parcerias com serviços. Por exemplo, esse final de semana eu tenho uma reunião com o pessoal que possivelmente vai patrocinar o figurino. Então, esse vai ser feito com patrocínios extra, o que vai aparecer no Catarse também. Então, tem que acontecer. O filme tem que acontecer. A gente foi muito longe para abandonar. Quando eu comecei, eu falei, tá, se não der certo, não tem como fazer, a gente vai desistir. Mas não tem como, a gente fica completamente envolvido, a gente fica apaixonado, não tem como abandonar. A gente já foi muito longe para desistir do projeto. Claro, inteligente, inteligente. Você vai meio que não terceirizar as decisões, mas assim, terceirizar os custos, né? Vamos Sim, falar assim, né? sim. Legal, interessante, legal, parabéns. E vem cá, e assim, agora vamos pegar mais do nosso lado, o movimento monarquista. O que você está achando do nosso público? Se o nosso público deu uma bela ajudada, as páginas monarquistas.
E aí, fala um pouquinho mais aí sobre o projeto, dos monarquistas no seu projeto. Uhum. Os monarquistas, como eu falei com o Rodrigo Brasileiro, da Confembras, foi uma segunda onda. Eles descobriram o projeto é, na segunda etapa, na verdade. Quando começou, tem muita página de filosofia que até a logo, assim, é o Nietzsche, né? Então, quando falou que ia ter o Nietzsche, algumas páginas já abraçaram, a gente falou com muitas páginas. E com Sim. muitas pessoas, o Instagram bloqueou a gente. Então, até hoje tem gente que às vezes a gente não segue, nem sabe que não está seguindo. Quando vai ver, aí segue. A pessoa pensa, mas agora que você me seguiu, que bloqueou a gente não podia mandar mensagem, não podia fazer nada. Mas aí, num segundo momento, aparece o movimento monarquista com várias pessoas trazendo várias perguntas, vários questionamentos. Algumas pessoas na época um pouco desconfiadas porque tiveram várias obras que deturparam completamente ou fizeram uma espécie de uma chanchada, uma chacota com a história. O que eu acho que não quero criticar o trabalho das outras pessoas, mas eu acho assim um desserviço e não é muito a minha praia. Por exemplo, o filme que eu falei que eu estava fazendo, que é o Zebuzeiro, que a gente está terminando, é uma comédia de época dos anos 40, não sei o quê, por isso que eu estou de bigodinho, mas aí já é isso. É uma comédia, é uma brincadeira. Agora, eu vou contar uma história de pessoas que existiram, aí eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, tenho que ter um pouco mais de sensibilidade. Então, assim, aí inicialmente teve alguns questionamentos, mas logo eu acho que o pessoal percebeu que, até pelo físico que eu escolhi, do Werner, por exemplo, e pelos textos que a gente foi postando, as imagens, percebeu que seria uma obra séria. Então, começou a aderir ao projeto, começou a participar, comentar, curtir, compartilhar as coisas e apoiar. Então, foi assim, uma surpresa muito boa. Que bom, ótimo, beleza. Agora deixa eu fazer uma pergunta. No período pós-produção, vamos falar que você já produziu filme, já filmou, período pós-produção. Qual que é a sua meta? Sala de cinema, festival, enfim, qual que seria a sua meta para espalhar para o público? Inicialmente, os festivais vão ser muito importantes. Esse filme, não sou eu que estou falando, mas todos que já deram uma olhada no roteiro, falaram, esse filme é para festival, é para ganhar prêmio. Então, a gente está com a expectativa muito boa de colocar ele nos festivais, é, colocar ele para rodar nos maiores festivais do Brasil, tentar, claro que é muito complicado, a concorrência é muito grande, mas eu acredito que o potencial dos personagens, da história, dessa concepção, da própria filosofia, da história brasileira, acho que tem um potencial grande para os festivais. Posteriormente aos festivais, claro que as pessoas vão receber já o filme, o link do filme para assistir em casa. A gente pretende também fazer um lançamento, ainda que seja menor, não em todas as salas de cinema, o que é meio inviável, já que a gente está fazendo de forma independente. Por exemplo, se eu fosse levar para 2.000 salas de cinema no Brasil, cada sala tivesse 3 banners e cada sala tivesse, e cada cidade em que tivesse um outdoor. É completamente inviável para a gente agora. Então, mas a gente pensa num lançamento oficial e aí a gente quer a presença de vocês lá também. Vamos sim, claro. Se der tudo certo, vamos embora. E aí, agora me conta mais. Eu perguntei do lado monarquista e do lado pessoal dos filósofos, vamos falar assim, né? Do Nietzsche. Você falou que a aceitação foi boa. Danilo, travou aqui. Travou? Espera só um minuto. Bom, vou fazer. Vai, pode falar de novo. Vamos lá. Quando a aceitação. Tá picotando? Vamos lá. Quanto à aceitação dos monarquistas, você falou que foi beleza, bacana. Agora, a questão do pessoal do Nietzsche, dos filósofos, enfim, você falou que também no começo foi boa, mas está tendo uma boa aceitação, né? Você não dava a mensurar assim. Como está sendo esse trabalho de divulgação do lado do pessoal que curte o Nietzsche?
né? Como que está essa Então, eles situação? também tinham. Eles, a pergunta foi um pouco picada por causa da internet, mas eu acho que eu entendi. Eles também tinham dúvidas em relação à filosofia do Nietzsche. E Sim. pensaram, ó, tem que tomar cuidado. Nietzsche é muito complexo, ele muitas vezes parece ser controverso, então é importante estudar bastante. Mas aí também eu tive o maior cuidado. A gente teve a revisão técnica do professor Geraldo Dias. Tá picotando. Técnico justamente para não fugir nem da filosofia, nem da história, para que ficasse o mais fiel possível. Então, eles também tiveram dúvidas. Eu acho que todo mundo se preocupa e eu acho isso muito bom, porque aí a pessoa se preocupa, espera uma coisa boa, então ela vai, a gente fica até, se sente até mais entusiasmado a fazer uma coisa bem feita, né? E maior responsabilidade, né? Porque Com certeza. se responsabilidade do lado de cá e do lado de lá, se qualquer coisa, aí complica, né? E tem Tem que ficar coisa, mais tem coisa pertinho. que eu já. E sabe, tem coisa, Danilo, que eu já estou começando a pensar como que eu vou poder responder. Porque tem coisa polêmica. Por exemplo, que o Nietzsche disse que vai estar no roteiro. E às vezes alguém que gosta de Nietzsche vai falar, mas por que você pôs isso? Eu já sei até onde mostrar. Ah, tá no Zaratustra, página 45, o terceiro parágrafo, você vai Entendi. encontrar lá que falou isso. Ah, mas Dom Pedro, nessa hora ele não estaria fazendo. Ó, se você for olhar na biografia tal, tá ali o artigo, a carta que ele escreveu de próprio punho. Então, assim, é claro que vão ter coisas polêmicas também, porque senão o filme fica xoxo. É importante que os personagens sejam humanos. Claro. Então, eu tô tomando o maior cuidado para que seja verossímil, para que não deturpe a história, não fuja do que poderia realmente ter acontecido, mas também não estou sendo muito ameno e eu quero que a história movimente, que fique uma história forte, bem contada. Bom, você sabe o tamanho da puxa responsabilidade que você tá pegando, hein? Eu sei, mas isso é um desafio, isso é bom. Claro, com certeza, com certeza. Ô, Bruno, agora deixa eu fazer mais pra frente. Bom, pelo que você está vendo, o apoio dos filósofos, dos monarquistas, dos apoiadores da história, está assim, é lógico que você está iniciando esse projeto, mas você tem alguma coisa em mente, pensando nesse público que você está ganhando agora, pelo menos do lado monarquista? Mais algum projeto para frente? Ah, sim, eu desde pequeno, eu sempre fui muito aficionado em história. Por incrível que pareça, não estudei história na faculdade. Eu fiz psicologia, mas assim, gosto muito e sempre tive muito ligado à história. Então acho que o Brasil tem muita história boa para ser contada, tem muita coisa interessante. Então, espero, claro que agora estou tentando não desfocar, mas em breve terminar o projeto, a gente divulgar bem ele, eu pretendo sim fazer outros projetos, outras coisas. Não pode parar, né? Não, claro, com certeza. Gente, eu acho que as minhas principais dúvidas já foram sanadas, eu acho que do pessoal também. Agora vamos responder as perguntas do pessoal aí. Vamos Isso, lá. vamos lá. Ó, o José Guilherme tinha perguntado sobre o lançamento. O principal forma de vinculação do filme vai ser através do link que a pessoa vai receber depois que apoia no Catarse. Mas a gente pensa sim em fazer um lançamento oficial. Não, pelo menos por enquanto, não existe a possibilidade da gente levar para todos os cinemas, mas então fiquem atentos aí na página que a gente vai colocando as novidades. Vamos lá, mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ver também aqui, parece que tá bem. Tem hora que dá uma travada, tem hora que volta. O meu também tá assim. Deixa eu ver. Como voltar à monarquia? É só com derramamento de sangue? Não, Bruno.
através de força política. Mas hoje o tema é o martelo e a coroa. O filme não é sobre a volta ou não é sobre a atualidade. O filme é sobre Dom Pedro e, como eu disse no começo da live, independente da posição política, independente da crença que a pessoa tem, eu acredito que Dom Pedro II não tem como passar despercebido na história brasileira, né? É uma pessoa que vale a pena ser contada a história. Então, essa é a temática do filme, é sobre a história de Dom Pedro II. Eu falei Dom Pedro I, que também é um personagem fascinante, Claro. mas a história de Dom Pedro II é a história de Nietzsche. Claro que não biografia, não é uma cinebiografia dos dois, é só desse momento em que eles se encontram, mas eles trazem elementos da história deles. Então o filme foca nisso. Mas assim, eu acredito que o respeito a todas as pessoas que estão pensando em alguma mudança ou alguma forma de melhorar o Brasil, elas merecem respeito, independente se a crença da pessoa é igual ou diferente da nossa. Então, assim, e outra coisa, a história ela sempre é contada pelos vencedores. É muito importante atentar para isso também, né? É o detalhe. Exatamente. Pessoal, façam perguntas aí. Vamos aproveitar que o papo tá bom. Tô adorando essa conversa aqui com o Bruno, que já deveria ter feito essa live faz tempo. Então, aquele dia você tava na live, eu tava na rua, cara. Aí eu comecei a assistir. Aí você me convidou e eu falei, vai acabar a internet no meio da live. Eu falei, não, depois a gente marca. Tá certo. Vai estar ótimo a live aqui. Vamos lá, gente. Qual a Perguntas. possibilidade da volta da monarquia? Aí essa aí é com o Danilo. Vamos lá. Eu não gostaria de tocar muito nesse assunto, porque é já assunto mais político, né? Hoje é o tema, o martelo e a coroa. Mas assim, a possibilidade hoje, praticamente hoje, é utópica. Vou ser sincero. Mas nada como uma força política. Hoje a gente percebe uma grande, como posso falar, é um projeto, vamos falar assim, embrionário hoje, mas com se tornando uma força política, ou seja, elegendo candidatos que ergam a bandeira da monarquia, agora nas próximas eleições de 2022, Danilo, se torne uma força política daí para frente. deixa eu te interromper aqui, que o Werner Schumann acabou de entrar. Nossa, Dom Caraca, Pedro que honra, II. bicho! Werner, tô diferente aqui, tô sem barbinha. Agora eu tô mais Olha, fit, né? Muito obrigado por entrar. olha que grande Prazer, que honra! honra, que Grande honra. honra, o Werner, olha, aqui assistindo nossa live. Caramba, bicho! Ontem ele fez. Eu ia até mandar uma mensagem hoje parabenizando o Werner, que fez uma live ontem também com o Papo Cinema. Muito legal, muito bacana. E ele vai ser o nosso imperador, nosso Dom Pedro II. O pessoal tá com a expectativa lá em cima. Mas vai ser, com certeza, o melhor imperador já representado. Não tenho dúvida. Assim, deixa eu aproveitar, Werner. Eu tinha comentado alguns minutos atrás que, falando assim, pela primeira vez, eu acho, pelo menos que eu acompanho, que o Werner sempre foi do lado da República Rio-Grandense. Agora, pela primeira vez, vai ser pro lado do Império. Vamos ver, vamos ver se ele comenta aí. O bom é que ele já está inteirado da história da época, né? E a versatilidade dele é um ator excepcional. Ele consegue fazer um grande Bento Gonçalves, um grande General Neto, um grande Dom Pedro II, tenho certeza. Opa, vai ser um ano. A gente vai fazer história assim, aliás, com o talento de todo mundo, do seu, e vamos mostrar assim o que interessa, né? Tá certo que é uma história ficcional, como já foi apresentado, mas é necessário a gente ter um pouquinho mais de cuidado com a nossa história. Isso aí é Com fundamental. certeza. Lembrando que a gente vai trazer nesses personagens o lado mais humano deles. Sempre alguém está comentando alguma questão política, mas não é o lado político. Inclusive, quando o Dom Pedro II, inclusive nessa biografia, o Paulo Resulti acabou de começar uma live ali, a gente encontra que quando o Dom Pedro II estava em viagem na Europa, ele não tomava decisões. Inclusive tem cartas da princesa Isabel perguntando, mas pai, como que eu faço, não sei o quê. Ele fala, não,
Aqui eu tô como um cidadão, não tô como imperador brasileiro. Então, é nesse período em que a gente foca o filme. Inclusive tem biografias, Dom Pedro, cidadão do mundo, e coisas assim, porque quando viajava, ele viajava por conta própria, ele mesmo custeava a viagem. Então, assim, o máximo político que envolvia era ele pedir a permissão para o parlamento, assim, para o parlamento, para a questão política da época, para poder fazer esse afastamento. Então, assim, era uma viagem pessoal. Então, vai ser uma viagem fisicamente pessoal, uma viagem psicologicamente pessoal. Então, esse é o foco do filme, tanto no Dom Pedro II quanto no Nietzsche. Isso que eu ia perguntar. Essa viagem, como você já disse, foi logo após a morte da Leopoldina, sua filha? Assim, questão, tipo, viagem meio que de luto, vamos falar assim? Ou não? Foi um tempo, alguns meses depois, enfim, para esfriar a cabeça, das decisões do Império, como que é? Questão de tempo. Quando a Leopoldina faleceu, a princesa Isabel que foi no funeral dela e tudo mais. Mas a princesa Isabel não tinha filhos. E a Sim. Leopoldina, que era mais nova que ela, já tinha dois, já tinha quatro. Então, o filho dela já estava cogitado para ser o sucessor do trono. Então, nesse momento, Dom Pedro II, a Dona Teresa Cristina, que estava doente, que precisava também tirar um tempo, fazer um tratamento na Europa, eles vão para a Europa. Então, vão buscar os netos para ser criado no Brasil. Ah, então agora eu estou entendendo. Estou entendendo o período que você está fazendo. No caso, foi visitar o corpo da filha e já buscar os netos. Seria mais ou menos essa época. Exatamente. Então, eles vão buscar os netos e eles precisam criar os netos, como diz a Dona Teresa Cristina no roteiro, com uma escolástica. Como é que é? Eu escrevo e esqueço. Mas é uma escolástica brasileira. Então, eles vão ser criados no Brasil para que possivelmente se torne imperador, o Pedro Augusto. Aí vem o Pedro Augusto e o Augusto Leopoldo, que inclusive aparece no filme também. Então, assim, é nesse período, exatamente nesse período. Não, assim, se a gente for analisar, é um período bem complicado para Dom Pedro II e para Dona Teresa Cristina, né? Pegou ali, foi um período bem complicado da vida deles, né? Eu diria, aí já é uma questão pessoal, eu diria que para ele deve ter sido um período mais triste do que o golpe da República. Porque foi um período em que depois de ter sido golpeado durante anos na guerra, ganhou a guerra, mas foi uma guerra muito dura, Sim. de ter perdido a filha, de estar assim completamente. Eu penso que psicologicamente ele devia estar bem, bem debilitado. Viu muito brasileiro morrendo, muitas revoltas aconteceram no Brasil. Então assim deve ter sido muito complicado. E é essa complicação que a gente gosta. A gente gosta de contar a parte humana, do ser humano, como que seria. E Nossa. de repente ele Assim, topa. você não tem a noção. Assim, eu já tô apoiando o projeto, eu faço propaganda do projeto, eu já adoro filme dramão. Nossa, é comigo mesmo, cara. Nossa, não tem medo. Drama é Mas comigo mesmo. é isso. Nossa. A gente vai recorrer a vários. Eu gosto de filme de gênero, por exemplo, faroeste, tal, mas eu gosto também de filme quando ele pincela várias coisas. Eu gosto de filme em que eu acabo de dar uma risada e começo a chorar. Então, assim, ele vai pincelar vários gêneros durante a história. Então, tem, por exemplo, momentos de pesadelo, que pode até ser um suspense, pode até ser um terror. Tem algumas coisas, uma coisa situacional que pode até ser engraçada. E tem muito do drama pessoal. Então, é um filme que eu queria que fosse completo. Porque ele se passa 90% dentro do trem. Sim. Então, ele precisa ter um movimento, tanto emocional, quanto um movimento de flashbacks, de lembranças, de possibilidades, de devaneios. Porque senão ia ficar um filme, por mais fascinante que fosse o diálogo, ele ia ser quase que uma peça de teatro filmada. Então, não é isso que a gente quer mostrar.
a força do filme tá no diálogo, mas assim, as imagens também vão ser bem impactantes, eu tenho certeza. Quanto a, beleza, Dom Pedro, beleza, pelo menos eu já me situei o período dele. E o Nietzsche? Algum drama pessoal, enfim. O Nietzsche, ele tá no início, ele escreveu poucas obras nesse período, até então. Ele ainda é professor na Basileia, professor de filologia, que é estudo da língua e das línguas antigas. Então, assim, ele tá se descobrindo como filósofo. Mas nada impede que ele traga vários conceitos que futuramente ele vai escrever nos livros. Então, assim, ele traz críticas ao cristianismo, por exemplo, muito fortes. Ele traz críticas à moralidade, à sociedade em geral, até ao povo alemão. E o Dom Pedro II, em contraponto, uma pessoa muito religiosa, com uma cultura muito grande. Ah lá, quem que tá aí da Confembras, ó? Pela graça é o Rodrigo. É o Rodrigo. É o Certeza. Rodrigo? É, Ó, você viu que certeza. belezinha que eu tô, Rodrigo? Mandar um abraço pro pessoal da Confembras. Mas, então, eu tô desse jeito por causa de outro projeto que eu tive que parar na pandemia, agora eu tô finalizando. Mas, então, o que a gente estava falando mesmo? Não, então, eu tava Ah, perguntando do aqui Nietzsche. sobre o Nietzsche, isso. Então eles têm ideias opostas, o que eu acho muito interessante, porque vai trazer um debate interessante. Então, eu acho interessante quando tem personagens distintos na história. É o Rodrigão mesmo, ó. Um abraço, meu querido. Tá Deixa eu falar sumido, uma hein? coisa. Deixa eu aproveitar. O Rodrigo, tá tudo bem? Fiquei sabendo que você tava com o nosso corona. E aí, tá É tudo certo? verdade, é verdade. Ah, você tá fazendo piada, tá bem, ó. Tá bem. Eu vi antes de entrar essa live, eu vi que ele postou que tava tomando sopinha. Falei, então tá bom, deve estar bem. A minha barba, ela foi passando por períodos, né? Passou pelo período Dom Pedro I, já tava chegando Dom Pedro II. Ah, aí agora eu tive que dar uma poda drástica. Mas tá melhor, que coisa boa, cara. Fico feliz. Você tem que ficar bem. Ah, mas vai ficar, né? Tem que ficar bem pro lançamento do filme também, hein? Tava falando com o Danilo, a gente tem que fazer um evento interessante para reunir os apoiadores, os apaixonados na história, apaixonados no filme. E aí, se vocês não gostaram do filme também, é bom que vocês vão estar do meu lado lá, vocês já me batem. Ah, é. Então, aí falando sobre o Nietzsche lá. Enfim, que você tá falando, aí entrou o Rodrigo, que Então, tava iniciando. esses dois personagens, eles discordam em muitos aspectos, mas concordam em outros aspectos. Então, assim, e os dois têm muitas convicções, às vezes podem ter dúvidas, e eu acho que isso é interessante, porque é uma forma também do público se envolver. Às vezes a pessoa tem uma certeza e ela vê aquilo ali e fala "Ah, não. Ou às vezes fala, agora que eu tenho certeza, agora que eu descobri que eu não gosto do Nietzsche mesmo. Ou então, agora que eu descobri que eu gosto mais ainda. Sim, Então, é isso que eu acho interessante numa trama, que é dar esse movimento, faz essa oscilação. Então, é essa nossa brisa. perfeito, perfeito. E aí, agora, deixa eu perguntar sobre o elenco, se você já fechou com o grupo, beleza? Eu vi, quando a gente faz alguma propaganda aí do Martelo Coroa, eu lembro da doutora Sara, ela falou, eu quero ser, eu quero ser pelo menos, como chama aquele ator? É, coadjuvante, enfim, não é coadjuvante, como chama aquela que fica, aquele ator que não aparece muito? Esqueci o nome. Figuração. Figuração, exatamente, eu quero fazer figuração, não sei o que e tal. Assim, as pessoas estão dispostas a fazer esse trabalho, enfim. Sim, a doutora Sara vai participar do filme, inclusive. Porque como a gente tem várias cotas, que começam assim, o filme, na verdade, a pessoa pode apoiar, se ela só quiser apoiar, pode apoiar com qualquer valor. Lá no Catarse, quando a pessoa coloca que vai apoiar, ela põe, se quiser pôr R$ 1 lá, coloca. Só que Sim, à medida que as cotas vão aumentando,
vão aumentando as recompensas. Então, por exemplo, a partir de R$ 30 a pessoa vai comprar o filme antecipadamente, ela vai poder assistir o filme, vai receber o filme em casa, vai poder assistir. E à medida que vai aumentando as cotas, vão aumentando as recompensas. E na cota de R$ 1.000 tem a recompensa da pessoa participar do filme. Ah, que Efetivamente, legal. vai na produção e participa com a gente. E a doutora Sara optou por fazer essa cota, então ela vai estar com a gente no filme. Ela tem acompanhado Interessante. as lives, a gente fez uma live também, então ela tá bem antenada, bem ligada. Se a pessoa quiser doar mais de uma vez, fica à vontade também, né? Fica à vontade. Tem lá possibilidades infinitas. A gente, até por causa de ter mudado o sistema, a gente não colocou os últimos apoiadores, não postamos o agradecimento, mas a gente vai postar essa semana ainda. E voltar a postar. Então tem de cota de R$ 20 a pessoa vai ter um agradecimento. A partir do valor que vai subindo, a pessoa vai ter o agradecimento nos créditos do filme. Assim como as páginas vão ter também os agradecimentos, são páginas apoiadoras. Então, assim, o reconhecimento é o mínimo que a gente pode fazer, né? Sim, interessante. Legal, parabéns. Ó, eu já vou adiantar aqui uma conversa, mas assim, eu vou dar uma pausa estratégica, mas daqui 25 dias, pauleira de novo, tá? É Você vai estratégia. fazer uma pausa estratégica na Na página agora? divulgação do Martelo Coroa, daqui vinte e Ah, cinco tá. dias, aí só você for lembrar a data do calendário, Ah, entendeu? tá. Vai ser por causa da eleição? Não, 13º, Ah, tá. entendeu? Bom É, demais. entendeu? Eu vou dar uma pausa e chega dia 25, 23, mês que vem, ó, pauleira, até dia 30 aí, ó. Vamos lá. Tem que pensar com a cabeça. Bom demais, É, bom demais. tem que ser assim, né? Vamos, Vamos lá. vamos fazer esse filme bombar. O filme vai ser muito bom. É uma coisa que vai ficar para sempre, eu acho. A pessoa, além de receber o filme em casa, ela apoiou, deu R$ 30, assiste o filme assim que sair, quentinho. Depois a gente vai mandar para os festivais. Vamos torcer, vamos fazer de tudo para ganhar o máximo de prêmios possíveis. Eu acredito que os atores, o Werner, por exemplo, já ganhou os maiores prêmios nacionais, tanto como ator como diretor. O Igor também recebeu uma grande premiação no Elvis Madonna. Então, assim, depois que passa esse período, o filme vai ficar para sempre. É eterno. A pessoa que participou, que vai estar lá no daqui 50 anos, ela vai ter esse registro para assistir. E ele vai se tornando um clássico à medida que o tempo vai passando, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, mais perguntas aí? O papo tá tão bom aqui, ó, que o tempo tá passando. Eu nem tenho noção do horário, deixa eu ver. Nossa, cara! Já passou 43 minutos, tá louco? Voou. Deixa eu contar um pouquinho, enquanto o pessoal não vai comentando, eu vou falar um pouquinho dos personagens, Por que favor, são fica à vontade. outros personagens. Por exemplo, a Leopoldina de Bragança. A gente Sim, fez uma postagem com um vídeo da atriz que vai fazer, uma atriz que não é muito conhecida no cenário nacional. O trabalho dela é mais regional, mas é muito boa e é idêntica à Leopoldina de Bragança. Então a gente colocou lá e a recepção foi muito boa. Eu vi, teve página que colocou realmente muito parecido. Muito obrigado. qual que é o nome dela? Franciele Oliveira. Franciele Oliveira. Isso. Também a gente buscou a Joyce para fazer a Elizabeth Foster Nietzsche, a irmã do Nietzsche, sempre buscando pessoas mais parecidas possível, e vão ser caracterizadas e vão ficar mais parecidos ainda. Os figurinos vão ser muito trabalhados. A dona Teresa Cristina vai estar com sotaque italiano. Então, assim, todo cuidado para que fique o mais crível e aqui a experiência seja a melhor possível, né? Quando a gente assiste um filme, se o filme for ruim, é uma tortura. Mas se o filme for bom também, a gente parece que tem uma elevação, né? Então é esse cuidado que a gente vai estar atrás durante toda a produção.
E a gente vai colocar também nas postagens, agora que a gente vai voltar com mais postagens, a gente deu também uma descansada depois do Catarse, foi um período que foi muito estressante, final daquela modalidade, então a gente deu um tempinho das postagens, mas estamos voltando agora. Então, vai ser muito importante falar um pouco desses personagens também que compõem todo esse universo, né? Não é só o Dom Pedro II e o Nietzsche que vão puxar a história. Deixa eu fazer uma pergunta. A Princesa Isabel não vai estar, né? Dessa história. Não, a Princesa Não, né? Isabel, como ela vai estar no Brasil, nesse período, eu poderia, por exemplo, colocar uma lembrança, alguma coisa assim, mas eu deixei que, por se passar nesse período, e esse período, se a gente for pensar no protagonismo pessoal, quem estava mais na mente dos personagens era a Leopoldina, né, que tinha acabado de falecer. Então, eu foquei mais nela, entre as duas irmãs. Mas A também é dona, uma personagem que daria um grande filme, né? a dona Teresa Cristina acompanha Dom Pedro ou só Dom Pedro viajando com Nietzsche? A Dona Teresa Cristina acompanha Dom Pedro. Hum. Ele, Então ela vai ter e um. ela tá, nesse período ela está muito doente, então tem muitas dores, então eles saem de viagem, isso é verídico. Tudo que eu coloco, assim, independente do encontro, tudo que eu coloco de extra, que faz parte do universo, é verídico. Então, esse fato dela estar bem doente, bem debilitada, muito triste, muito receosa. E é claro que a tensão dos republicanos está muito grande também, né? Então, isso também vem à tona. Sim. Claro, a possibilidade. Quando a Teresa Cristina desembarca na Europa, ela chega nas Duas Sicílias, que era o império do pai dela, e ela não encontra ninguém. Isso Uhum. aí isso aí é documentado. Ela fica devastada com isso também. Então, isso também vem à tona no filme. Tudo isso contribui para Legal. a carga emocional deles. E histórico também, né? Porque esse detalhe eu não sabia. Não, com certeza. Ela fica. No filme, inclusive, ela chega a comentar isso com o Dom Pedro. Ela fala, mas eu tive na. Claro que eu não vou atuar com ela, o texto está aqui, mas ela Eu tá comenta com percebendo que ele. eu tô ó, tentando piscar aí, ó. O spoiler aí, ó. Não, então, mas é porque eu não faço bem a Dona Teresa. Mas, então ela comenta que ela está muito triste porque ela chega na terra dela e não encontra sequer um conhecido. Então é muito, já tá assim, já é uma prévia do que vai acontecer futuramente, que não aparece no filme, mas que vai acontecer na vida deles. Então eu acho muito interessante pensar esses momentos históricos de uma forma muito sutil na história, sem que a história pare para falar só disso, mas que ela vai aparecendo assim. E a pessoa leva essas informações, né? Ela passa a saber pelo menos um pouquinho mais da história. E aí, se interessar, vai nos livros, vai nos documentos, nas cartas, que estão tudo disponíveis aí. Perfeito, perfeito. Bom, Bruno, olha, eu acho que se a gente passar daí, eu vou começar a querer saber mais do filme, e só vai ter spoilers, e eu acho que vai. E você sabe que eu sou a pessoa que mais dá spoiler, né? Eu tenho a página, ela é administrada por várias pessoas da equipe, né? Às vezes nem eu que tô lá, mas eles às vezes puxam minha orelha e falam assim, "Ô, mas você vai contar o spoiler? Se deixar eu conto, porque eu sou fascinado pela história e eu quero que as pessoas saibam. Não, Então, se claro. deixar eu conto. Mas vai dar o nosso tempo daqui a pouco. Então, o Instagram derruba. Não, exatamente, é exatamente. Gente, então vamos fazer o seguinte: como o papo tá maravilhoso, tá em alto astral, eu acho que é o seguinte: se a gente continuar, a gente vai ter mais spoilers, e eu não quero arrancar spoiler, porque eu quero assistir o filme, ter o prazer de assistir e tal. Então vamos fazer o seguinte: Bruno, vocês têm mais alguma coisa para falar, alguma coisa para se passar? Porque eu acho que Imagina, assim, a gente tem que terminar essa entrevista do jeito que tá. Alta astral, maravilhosa, entendeu? Para acabar assim, tipo, que aquele gostinho do quero mais, entendeu?
Eu acho que é a Foi. melhor forma. Com certeza, com certeza. Eu fico muito grato por essa live. Foi o retorno das lives depois que eu dei uma pausa, uma pequena pausa. E como eu falei, a gente voltou em grande estilo. Foi um Opa, que prazer bom. conversar com você. Foi muito bom. E um prazer também agradecer o pessoal que tem acompanhado aí, o pessoal que está acompanhando a página. Faço o convite para que siga a gente aqui no Instagram para acompanhar o que a gente vem fazendo. A partir de agora a gente vai começar a falar um pouco mais dos personagens e mostrar um pouco da pré-produção do filme também. Convido a todos a conhecerem o link no Catarse. Pessoa se interessou pelo filme, quer assistir o filme, vai lá no Catarse. Tem várias cotas para a pessoa apoiar e efetivamente assistir o filme. Então estou muito grato pela live, foi muito gostoso, foi muito bom. Você é um cara muito inteligente, muito divertido, então e muito sincero também, gosto muito disso. Então a gente tá à disposição sempre que quiser fazer live, que quiser trocar ideia, que tiver alguma pergunta, alguma sugestão, nós estamos aí firme e forte. Que isso, Bruno. Eu agradeço. Mais uma vez aí, ó, gente. Cartaz.me/barra o Martelo e a Coroa. Vamos lá ajudar esse Isso. projeto maravilhoso aí. O link tá na bio do nosso Instagram, é só entrar lá, vai estar na nossa descrição. Também aí você colocou aí também, né, Isso. o link aí. Então é isso, não tem erro. catarse.me/barra Martelo e a Coroa. E tem lá vários detalhes também do projeto. E quem quiser saber também, manda mensagem pra gente. Perfeito. Bruno, um grande abraço. Vamos fazer uma outra live alguns dias para frente aí. Vai Adorei ser essa um prazer. entrevista com você, tá? E vamos marcar aí. Vai ser um prazer. Eu fico no aguardo. Um Certo, meu abraço. querido? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até tchau, mais. pessoal. Tchau, tchau.